Meus amigos, vamos ao estudo da lição número 7, continuando o nosso estudo. Vamos falar sobre a parte de segunda-feira, dia 9/8, com o tema Preparando o Terreno, ou como José tratou os seus irmãos. E nós podemos perceber que José tinha um espírito perdoador que foi dado por Deus a ele, porque o que esse jovem passou de pânico, de terror, ao ser vendido pelos próprios irmãos e ir para um país estrangeiro. E logo José então estava sendo vendido como escravo, e logo José foi parar na casa de um oficial, e pela graça de Deus ele conseguiu ali superar aquele trauma inicial e começou então a se dar bem. Esse espírito perdoador de José é assim raro nas pessoas, porque geralmente as pessoas guardam um espírito de vingança, de ódio contra aqueles que lhe fizeram mal. A pessoa quer revidar, a pessoa quer fazer assim logo dar o troco para que ele possa pelo menos sentir-se vingado daquela situação que sofreu. Por isso que Philip Yancey, um grande pensador cristão, disse o seguinte, que ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, porque Deus perdoou o imperdoável em nós, ou em nossa vida. Isso é uma verdade, porque se nós pensarmos naquilo que nós fazemos como ser humano, os pecados que nós cometemos e como nós assim ofendemos a Deus com as nossas atitudes, Deus nos perdoa, a gente peca de novo e Deus perdoa de novo. Então o imperdoável muitas vezes é perdoado por Deus. Nós temos que aprender essa lição ao perdoarmos as pessoas que estão assim nos ofendendo. Por isso Jesus disse aquela máxima: eu vos digo que vocês devem orar por aqueles que vos perseguem. Vocês devem fazer o bem para os vossos inimigos. Uma coisa difícil de fazer. Quem é que faz isso hoje? Então tem que ter um espírito de perdão muito grande. Por isso que José, quando ele estava no Egito, ele não quis dar o troco, porque ele reconheceu que poderia assim sofrer com esse sentimento muito tempo. E José então se apegou a Deus, que foi a sua grande força. Revidar é humano, perdoar é divino. Um empresário cristão que fechou um grande negócio, ele ouviu pela mídia, pelo noticiário, que o seu concorrente fez um comentário assim, até ofensivo a ele. Ele pegou o telefone, sabia o WhatsApp do seu concorrente e mandou uma mensagem de resposta mal criada. O outro empresário também, o concorrente, não perdeu tempo. Falou poucas e boas e mandou a mensagem. E o empresário cristão disse: que é isso? Fulano tá ficando louco? Vou mandar uma mensagem, vou acabar com ele, vou contar os podres dele agora aqui. E teclou ali e mandou a mensagem. E quando foi à noite, ele foi na igreja. E o pastor percebeu que aquele empresário, o irmão da igreja, estava assim, com o rosto carrancudo. E na saída o pastor perguntou: irmão, está acontecendo alguma coisa? O irmão está assim, meio assim, cabisbaixo. Percebendo que o irmão está com um semblante carregado. Algum problema que eu possa ajudar? Não, pastor, é um besteirinha aí dos negócios. Eu fechei um contrato, o concorrente falou umas bobagens. Eu mandei uma mensagem para ele mal criada, não sei nem se ele leu ainda. Acho que não leu, porque não respondeu ainda. O pastor disse: deixa eu ver, irmão, a mensagem, vê se ele leu. O irmão pegou o celular, então, teclou ali. Não, o concorrente não havia lido a mensagem ainda. O pastor leu a mensagem e disse: irmão, isso é pesado o que o irmão falou aqui, hein? Irmão, olha, eu vi que ele não leu ainda. Apaga essa mensagem. E daqui a 3 dias o irmão manda outra mensagem, mas agora não. O irmão está muito nervoso para mandar essa mensagem aqui. Essa mensagem aqui vai dar o que falar, hein? O irmão pensou um pouco e disse: tá bom, pastor, eu vou seguir seu conselho. Apagou a mensagem e 3 dias depois, esse irmão empresário disse: agora eu vou escrever a mensagem para aquele danado. O que eu vou escrever, hein? Peraí, eu pensando bem, eu acho que realmente o pastor tinha razão. Eu fui muito duro na minha mensagem. Eu vou reformular a minha mensagem. Eu vou explicar para ele por que eu disse aquilo quando fechei o contrato. E mandou então a explicação. Que o concorrente ligou em seguida e disse: rapaz, eu queria pedir desculpa a você, eu fiz um comentário aí para o repórter e sem saber que eu estava te ofendendo, eu entendi errado, hein? E o empresário cristão disse: inclusive eu tenho que te confessar que eu escrevi uma resposta para você, rapaz, olha, pesada, viu? Mas eu fui na igreja, o meu pastor me pediu que eu apagasse e escrevesse para você o que eu escrevi hoje, tá? Queria pedir que você me perdoasse esse deslize aí. O outro concorrente disse: não, o que é isso? Vamos botar uma pedra em cima disso. E olha, a partir dessa situação, criou-se uma grande amizade entre os dois empresários. Até fizeram negócio juntos depois no futuro. Tá vendo? A gente ganha muito quando a gente não revida
aquilo que recebeu assim de forma errada ou o prejuízo que recebemos. A gente, esperando um pouquinho, isso pode assim ser de benefício para todas as pessoas. José teve esse sentimento, ele não deu o troco de imediato para os seus irmãos. Ele perdoou seus irmãos, na verdade, antes deles aparecerem no Egito. Porque pensa bem, José não seria o homem próspero que ele foi se ele não tivesse perdoado. Porque a pessoa não se sente bem. A pessoa que tem um desejo de vingança, que está amargurado, que tem, assim, não perdoa, ele não consegue nem comunhão com Deus, nem comunhão com as pessoas em redor. E José tratava todo mundo bem. Tratava tão bem que a esposa de Potifar até se interessou por ele. José era um homem que tinha o espírito de perdão. Se ele fosse um homem amargurado, assim, com o desejo de vingança dos irmãos, assim que a mulher de Potifar fez assim, o que ela fez com ele, acusou ele falsamente, arrancando as roupas dele, e dizendo, ele tentou me violentar, até que as roupas dele, eu gritei, ele fugiu. Fez uma mentira, contou uma mentira. José, se ele fosse um homem amargurado, ele teria feito assim um escarcéu, brigado, e feito, até Potifar poderia tê-lo mandado matar. Mas como ele foi tranquilo, calmo, Potifar apenas mandou para a prisão, para limpar assim a sua honra diante das pessoas. Então José era uma pessoa que tinha espírito perdoador. Pensa bem, José dentro da cadeia, disse que o carcereiro disse que colocou tudo nas mãos de José. Se José fosse um homem amargurado, ele não queria nem saber. Cuida você mesmo, eu não vou cuidar de preso nenhum, não. Se ele fosse uma pessoa amargurado ou ainda com ideia de vingança. José passou numa cela e viu o copeiro e o padeiro do rei do Egito, do faraó, preocupados. Ele entrou na cela, conversou com eles, até interpretou os sonhos desses dois homens. Uma pessoa amargurada faz isso? Faz nada. Nem comunhão com Deus a pessoa consegue ter direito. A pessoa com vontade de vingança, ele não tem comunhão, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de participar na igreja, porque aquilo consome a pessoa. Eu estive na igreja, tinha um pastor que teve uma briga feia com um ancião, e eu percebi que toda vez que o pastor pregava, ele dava uma cutucada naquele ancião através da mensagem. Até que um dia o pastor não aguentou e do púlpito ele falou, gente, eu tenho que confessar uma coisa, eu estou brigado com o meu irmão, o primeiro ancião, e eu tenho feito todas as vezes na mensagem, dando uma cutucada nele, e eu quero pedir pessoalmente perdão a ele. Não sei se ele percebeu isso, mas eu estou percebendo que ele é um homem assim de coração bondoso, que nem revidou nada do que eu tenho falado até agora. Então eu queria pedir perdão publicamente a esse irmão. Os dois se abraçaram na frente da igreja, houve muitas lágrimas de emoção, e o pastor disse, irmão, eu quero agradecer por não ter me perdoado, porque eu não estava conseguindo nem orar a Deus, nem ler a Bíblia direito. Obrigado, irmão, eu estou com o coração aliviado agora. Percebeu como o perdão traz quietude ao coração? José recebeu os irmãos dele, José disse, vocês são espiões de outro país, vieram espiar a terra, e então eu estou desconfiado de vocês. E olha aqui a pergunta de número 3. Quando José ouviu seus irmãos e o que eles disseram, o que José descobriu? No livro de Gênesis, capítulo 42, diz assim, no verso 21. Então disseram os irmãos de José uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava que nós não o vendêssemos e nós não o ouvimos. Por isso, vem sobre nós essa angústia agora. E Rubem respondeu dizendo, eu não falei para vocês, não pequeis contra o menino, mas vocês não me ouviram, e agora nós estamos aqui, o sangue dele está clamando contra a gente. E eles não sabiam que José os entendia, porque falava através de um intérprete. Então José se retirou do meio deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão e o amarrou diante deles e os despediu. José fez uma coisa assim tremenda. Ele queria saber se os irmãos tinham o mesmo sentimento que eles tinham quando o venderam. E por isso que ele disse assim, vocês têm algum irmão, além de vocês? Temos um irmão mais novo, chama-se Benjamim. Então José disse, então vocês vão fazer o seguinte, eu vou deixar um de vocês preso aqui. Vocês vão e vão trazer esse irmão para provar que vocês não são espiões. E eles então deixaram, Simeão se prontificou. Simeão, que era assim, um homem muito astucioso, cruel. Foi Simeão e Levi que mataram todo o povo daquela cidade quando Diná, a irmã, foi violentada. Eles enganaram todo mundo. José viu eles conversando e queria provar, queria ver se eles não estavam planejando tudo aquilo. Tá? José então colocou eles num beco sem saída. Mas José percebeu que eles estavam arrependidos.
Então José resolveu fazer um teste com ele. Vocês deixam um de vocês aqui como refém. Vocês vão e vocês voltem com o irmão mais novo. O interessante é que os irmãos de José não o reconheceram. E ele conversando através do intérprete, e eles sem saber que José estava entendendo tudo que eles estavam dizendo. José viu neles arrependimento, mas ficou de sobreaviso, porque eram pessoas astuciosas. José os conhecia. Quando eles mataram as pessoas da cidade, José ainda estava entre eles. José viu com que astúcia eles enganaram as pessoas da cidade, dizendo: vocês precisam se circuncidar, senão não vai ter jeito de casar nossa irmã com esse rapaz aí. E o rapaz disse: então, vamos dizer para todo mundo da cidade, olha o sacrifício do moço, para tentar reparar o erro dele. E Simeão e Levi enganaram toda a cidade quando eles estavam assim com a inflamação da circuncisão no ponto mais alto. Eles foram lá e mataram todo mundo. Incrível, né? Como eles foram astuciosos, enganaram as pessoas. E José queria ver se eles não estavam planejando um engano com ele. Por isso, José disse: vocês têm que ir trazer o vosso irmão para provar que vocês não são espiões. José mostrou um glorioso espírito de perdão. Ele poderia simplesmente se vingar deles ali e estaria tudo certo. Dentro de um pensamento humano, José teria feito isso em legítima defesa, porque José foi o que mais sofreu na situação. O pai de José sofreu, mas o que José sofreu foi um pânico, um terror ao ser afastado da sua família. Mas graças a Deus, ele foi abençoado por Deus. José, em 3 vezes a Bíblia menciona, e o Senhor era com José, porque José aprendeu a perdoar de maneira plena. Sabe o que diz Ellen White, escreveu no Caminho a Cristo, na página 97, o seguinte: como poderemos orar? Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não obstante alimentar um espírito de irreconciliação. Não tem jeito, é impossível orar: Pai, perdoa os nossos pecados, quando nós temos perdoado os nossos devedores. Se esperamos que nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados por Deus. Importante, se nós não perdoarmos as pessoas. Ellen White, em Mensagem Escolhida, volume 3, na página 158, ela escreveu o seguinte: se vocês não deixarem de lado toda inveja, todo ciúme, todo rancor, toda amargura contra os outros, não podereis entrar no reino de Deus. Olha, isso vai tirar muita gente do céu, porque as pessoas hoje alimentam espírito de vingança. Quando você perdoa, você não precisa esquecer. Veja, a ofensa, quando você perdoa, não dói mais. Eu tenho uma cicatriz aqui na testa, eu tenho uma cicatriz aqui nesse dedo. Esse dedo aqui eu descasquei um pedaço de cana e disse para o meu irmão mais velho: olha, segura um pedaço de cana aí na ponta que eu vou cortar bem no meio para a gente. Na hora que eu fui cortar, o danado do meu irmão, guloso, puxou a cana para o lado dele, de maneira que ao cortar, o pedaço maior ficaria para ele. Na hora que eu levantei a faca, que desci a faca, ele puxou para o lado dele e foi bem em cima do meu dedo, abriu aqui um corte violento, chegou quase no osso. Olha, eu tenho uma cicatriz aqui. Eu perdoei o meu irmão. Nunca mais isso aqui. Na hora chorei, briguei com ele, minha mãe brigou com ele, foi aquela situação horrível. Mas está aqui a cicatriz, não dói mais. Quando você perdoa, é uma cicatriz que não dói mais. A ofensa não dói mais. Eu tenho pessoas que já me ofenderam muito, eu já ofendi outras pessoas. Mas depois que você pede perdão e a pessoa te perdoa, e você perdoa também, é como uma cicatriz. Está aqui, não dói mais. E você às vezes nem lembra mais daquilo. Isso aqui, ó, faz tempo que eu não olho para ele. Olhei agora por causa do assunto, mas não me lembrava mais disso. Tá vendo? Perdoar não é esquecer, mas quando você lembra, não dói mais. Então, um problema perdoado, você, na verdade, está curado daquele problema, daquela ofensa. Como disse Billy Graham, nesses dias de complexo de culpa, talvez a mais gloriosa palavra da nossa língua seja a palavra perdão. José aprendeu a perdoar. Por isso, ele prosperou assim materialmente e espiritualmente também. Que Deus nos abençoe. Que o perdão seja uma realidade para a nossa vida a partir da compreensão dessa mensagem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, pelo estudo sobre José preparando o terreno para perdoar os seus irmãos, para se revelar aos seus irmãos. Ele já havia perdoado os seus irmãos no coração deles. O Senhor o abençoou.
ajuda-nos a ter o mesmo comportamento. Que possamos entender que o perdão é uma cicatriz que não dói mais. Nos abençoe com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que haja uma bênção para o teu coração nessa segunda-feira. Que Deus abençoe a sua família também. E que os papais tenham sido abençoados hoje no dia, receberam seus presentinhos, seus beijos, seus abraços, suas mensagens. Tudo isso foi válido. Graças ao grande Pai Celestial. Deus abençoe você. Amém.